Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Temos, como sempre costumo dizer, nas leituras, a oportunidade de fazer uma grande aventura. Uma aventura que diz respeito à busca do nosso coração humano por Deus. Busca no sentido de que há algo dentro de nós que clama por Ele. Embora por graça, sabemos isso, seguindo a tradição dos judeus, e o fazemos como cristãos, que é Deus quem é o primeiro buscador de nós. Por isso que nós somos uma religião da revelação, porque não é apenas um esforço nosso tentando compreender quem é Deus, investigando-o através da natureza, embora todas essas coisas sejam pertinentes, mas esta procura que fazemos de Deus, ela tem o seu sentido, porque é Deus quem se oferece, descendo até nós. Na revelação do Antigo Testamento, e como se não bastasse ter dito coisas, resolveu dizer a si mesmo, encarnando-se. A própria palavra, o Verbo divino, desde toda a eternidade, o dizer de Deus, se fez carne. Este verbo vai falando ao longo de todas as Sagradas Escrituras. É por isso que nós, num ciclo de um ano litúrgico, vamos atravessando os principais pontos da Bíblia para ver onde Cristo nos fala. Durante a semana temos um ciclo bienal, que é par e que é ímpar. Num ano refletimos uma parte dos textos, no outro ano outra parte dos textos, e ao longo dos domingos temos um ciclo trienal, onde o foco está na visão, na perspectiva, naquilo que foi dado conhecer por revelação, portanto descendo do céu, e que se traduziu segundo a perspectiva de Mateus, de Marcos ou de Lucas. E João vai sendo um olhar não sinótico, ou seja, não com a mesma visão que vai atravessando todos estes anos. Então, temos por tradição dos nossos irmãos da primitiva aliança, aquilo que é chamado por eles de Atanak, que é, na verdade, uma palavra que junta um início de 3 palavras no hebraico. A Torá, que é aquilo que para nós é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia e também da Bíblia judaica. Neviim, que são os escritos proféticos, e os Ketuvim, que são os escritos históricos. Então, aquilo que para nós é o Antigo Testamento, para os judeus é o conjunto da Tanakh, que é a Torá, 5 primeiros livros, Pentateuco, Neviim, que são os profetas, Ketuvim, que são os escritos. E também poderíamos dizer dos Terrilim, que são os salmos. E por que digo isso? Porque estávamos refletindo há alguns dias as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, depois passamos ao livro da sabedoria, e agora temos uma preciosidade dos Ketuvim, que é o livro dos Macabeus, que é a tradução em histórias concretas daquilo que vai sendo uma constante na vida do povo judeu, que é estarem à mercê de deixarem de existir. Acho que nenhum povo na história
passou tantas vezes pelo risco de deixar de existir por invasões, exílios, perseguições, campos de extermínio. Pensemos, os judeus, a começar com os egípcios, os assírios, os babilônicos, os gregos, os romanos, até algum dia atrás, a Segunda Guerra Mundial, na Shoah, chamada erroneamente de Holocausto, mas aquilo que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Então é um povo que está sempre à mercê de deixar de existir e que teve que se entender várias vezes ao longo de sua história como uma semente que é dispersada para dali fazer germinar. Os judeus, pela sua união com um Deus que é capaz da morte fazer brotar a vida, o Deus que nos descaminhos da história constrói o seu caminho de salvação, acabam sendo, às vezes, com muita dor e com muita lágrima, um sinal da graça de Deus que espalha a sua revelação entre as nações. É um povo que comunica a revelação de Deus também no seu sofrimento, no seu exílio. Estamos aqui, então, no livro dos Macabeus, em mais uma das páginas de sofrimento. Assim começa este trecho dos Ketuvim, do livro dos Macabeus. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que estivera em Roma como refém, subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Chama atenção, Antíoco, da dinastia dos Seleucidas, é refém de Roma e fará refém os judeus. Algo muito curioso, né? E sempre muito atual. Homens que nada são e são vítimas de si e do próprio poder, terminam sempre fazendo escravos outros, porque felicidade e infelicidade é coisa que a gente passa por osmose. Quando a gente está feliz, a gente contagia, mas quando estamos infelizes, insatisfeitos, quando somos vítimas de nós e reféns, terminamos aprisionando outras pessoas também. Ao longo da história, nós tivemos homens que blasonaram de poder, vítimas da própria ambição e que terminaram fazendo escravos outros homens e outras nações. Assim se situa o povo de Israel mais uma vez. Versículo 11 se diz: naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as outras nações, pois desde que nos isolamos delas, mais desgraças nos aconteceram. Aqui o texto, como isso vai retornando nos Salmos, lembro-me aqui do Salmo 35, versículo 2, diz de um pecado que sussurra do ímpio no fundo do seu coração e que expulsa do coração o temor do Senhor Deus. Quando nós estamos em situação de risco, nós vamos sempre tender a buscar uma solução mais fácil, um conchavo, um caminho mais confortável, para sofrermos menos e para fugir da dor. E a partir disso vão se instituindo uma série de desgraças. O povo diz: vamos então fazer aliança com as nações. E está na boca do povo esse ditado que é muito perigoso: se não pode com seu inimigo, junte-se a ele. É isso. Não podendo combater Antíoco, não podendo combater o domínio do império, vamos nos unir a eles, porque desde que a gente resolveu ser diferente, e aqui o texto está sendo irônico, porque essa é a grande vocação desde o princípio de Israel, ser um povo diferente, destacado. Deus é o Kodesh, 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 o todo separado, e Ele escolhe um povo para ser separado dele, para não ser como as outras nações. Então o texto está ironizando isso. No momento em que Israel é chamado a dar provas do seu amor e da sua fidelidade, porque o ouro deve ser aquilatado e purificado no fogo, tanto quanto também a prata, escolhe o caminho mais fácil, o conchavo, a negociação com o jogo do poder, que é sempre perigoso. Porque o poder, como lembra o Ragnar, lá da série Vikings, ele atrai o pior e corrompe os melhores. As melhores pessoas, as melhores intenções na nossa vida paroquial, as vocações mais santas, os melhores políticos, todos estão à mercê de serem corrompidos pelo poder,
que atrai o pior e pode corromper os melhores. Israel, aqui o ímpio, essa expressão impiedade, está se corrompendo, porque Israel é chamado a ser pia, o povo é chamado a ser santo, porque Deus é santo, e está agora se corrompendo, tendo seu coração dilacerado. E aqui o que está apresentado nesta primeira leitura? Aquele que no Antigo Testamento, isso vai retomando nos profetas, que são sempre homens que querem despertar do sono, por isso, sempre junto de um rei ou de uma estrutura de poder no Antigo Testamento, há um profeta, porque o profeta deve lembrar o rei do seu topor, ou homens que vivem em estado de profecia, os dois grandes riscos para Israel, e por que não dizer também os nossos? Em primeiro, esquecer-se de Deus, e em segundo, desejar parecer com as outras nações. Esquecer-se de Deus é porque nós nos esquecemos de Deus, da sua palavra, de interrogá-lo sobre quais são os desígnios dele a respeito de nossa vida, que começaram essa série de desgraças. Quando nós vemos lá no livro do Gênesis, o Senhor cria o homem no jardim, o ser humano num lugar de delícias, e por esquecer da sua vontade, da sua palavra, o homem se corrompe e atrai para si um destino de morte. É por esquecer-se de Deus que nós, até poucos dias, estávamos com altíssimas temperaturas, porque o Senhor fez do homem e da mulher, deu-lhes a primeira das profissões de serem jardineiros, de guardarem e de cultivarem a terra. Mas o homem e a mulher, por consequência do pecado, usurpam a terra e, evidentemente, tem as suas consequências. Se nós vamos construindo uma série de casas na beira da praia, o mar pede de volta aquilo que é seu. Se nós vamos poluindo os nossos rios, aumentam as nossas doenças. Se nós vamos desmatando e depredando as árvores desse nosso jardim, nós temos que sofrer com altíssimas temperaturas. Então, quando nós nos esquecemos de Deus, inevitavelmente vem a nós a consequência do nosso esquecimento. Assim como também o grande risco é querer se parecer com as outras nações, porque a gente não pode ser distraído de que temos Deus. E a nossa vida não pode ser como aquela daqueles que não conhecem Deus. Jesus diz isso no Evangelho de Mateus, que se a nossa justiça, a justiça é entender qual é a medida das coisas, o que cabe a cada coisa, o encaixe, a gente todos os dias tem que se perguntar como ser justo. Jesus diz, se a vossa justiça não superar a dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Se não formos justos, não nos preocuparmos sobre o que Deus espera de nós, concretamente em nossa existência, nós não entraremos no reino dos céus. Então aqui está apresentado os dois grandes riscos para o povo de Israel e também para o nosso. Esquecer-se de Deus. Quando nós nos esquecemos de Deus, terminamos nós sofrendo as consequências disso, e desejar se parecer com as outras nações. E aqui no versículo 15, há uma expressão muito forte, 3, aliás. Aboliram o uso da circuncisão, que é o sinal da aliança com Deus, renunciaram a esta aliança sagrada, associando-se aos pagãos, e venderam-se. Quer ver uma pessoa que está perdida de si? Ela perde a consciência do próprio valor. Vende-se por qualquer preço. Há uma série de pessoas que se encontram na lama da existência, com a vida toda virada do avesso, porque não entende o seu valor. E quando nós não entendemos o nosso valor, a gente se vende por qualquer preço. E vai atrair a nós gente que vai pagar apenas aquilo que lhe interessa. E aí terminamos nós mesmos nos tornando produtos. Hoje nós somos um produto em nossas redes sociais. Hoje nós somos um produto em nossas relações, nós nos transformamos numa moeda de troca, estamos esvaziados da dignidade do que significa ser humano. Temos que resistir, como os macabeus. Por isso, versículo 62 da primeira leitura, se diz, no entanto, muitos israelitas, e quando se fala israelita, nós estamos dizendo daquele germe mais lídimo do povo, porque o povo é descendência de Israel,
aquele que foi forte contra Deus, e os seus descendentes devem ser fortes, muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros, preferindo a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. É o resto. Nos grandes momentos de tensão do povo judeu, da descendência de Israel, se fala deste pequeno resto. Para entender isso, e daqui a pouco nós vamos cantar isso no Advento, que é a preparação para o Natal, aquela música belíssima, que é a melodia do capítulo 11 do profeta Isaías: da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Para entender isso, é preciso ter sentido em algum momento raiva de uma árvore. De vez em quando a gente planta um pé de abacate em casa, é uma coisa que cresce, aí fica grande demais, está atrapalhando os vizinhos, se bem que de vez em quando é bom sujar a casa do vizinho com folha, né? É bom para ele parar de encher o saco. Ele faz música alta, canta música alta, a gente deixa um pé de abacate enorme para encher a casa dele de folha. Mas você fala: vou cortar esse pé de abacate. Aí você corta ele no meio, tem que ser abacate, porque outra árvore pode ser crime ambiental. Aí cortou. Se você não observa direito, de repente começa a surgir uma coisinha ali, e se você não tomar cuidado, o pé se refaz inteiro. Aí você vai ter que cortar de novo. É isso, esta cepa que brota, é isso. O povo de Israel, durante vários momentos na história, foi cortado, esteve à mercê de ser destruído, de deixar de existir, mas a graça de Deus, como uma ironia da criação, faz de um tronco aparentemente seco surgir uma cepa. Dessa cepa brota uma rama, desta rama brota um fruto, e este fruto é o Salvador que vem da Virgem Maria. É por isso que nós vamos cantar daqui a pouco no tempo do Advento. O Advento é a travessia do deserto, fazendo a gente rezar e cantar os grandes riscos de existir, porque existir é sempre uma tensão, pelo menos que a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Mas aí sabemos que Deus vai pegar daquela pequena cepa e vai fazer daquela pequena cepa brotar a rama da sua salvação. E assim vemos o sentido do evangelho que escutamos. Jesus se aproxima de Jericó. Jericó, para quem não sabe, é a cidade mais antiga de que se tem registro, cidade que tem aí 4.000 anos, mais ou menos, às vezes até mais antiga. Jesus está passando e tem um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Um cego pedindo esmolas. Vemos a sensibilidade traduzida por Lucas, porque está dizendo de alguém que não tem quem por ele olhe. Imaginemos, hoje nós temos uma clareza da inclusão das pessoas cegas, mas no tempo de Jesus, ser cego significava ser excluído, estar condenado a um estilo de vida subalterno, tanto que era necessário pedir esmolas. Hoje não, nós temos homens e mulheres deficientes visuais que fazem e desenvolvem grandes trabalhos. Pensemos no campo da música, um Stevie Wonder, ou pensemos entre nós, temos padres na Arquidiocese de Belo Horizonte que fazem um belíssimo trabalho e são deficientes visuais. Então, hoje a gente tem uma clareza de que é uma limitação física, mas que não impede a pessoa de fazer parte de nós. Mas não era assim no tempo de Jesus. Então, ele ouve a multidão passar e, no meio da turba, do barulho da multidão, ele pergunta: o que está acontecendo? Aí disseram: é Jesus, o Nazareno, que estava passando. E ele grita. O Salmo diz que do coração atribulado está perto do Senhor. O Salmo diz que o Senhor está sempre próximo dos corações despedaçados, porque Ele vê e escuta, desce para salvar, como fez no Antigo Testamento, como fez em Cristo e continua fazendo em sua ação no meio de nós, porque Cristo está vivo em nosso meio, é o ressuscitado. Então, o Cristo invocado é invocado pelo cego com seu título messiânico. O cego o chama de filho de Davi. E isso é muito profundo e certamente provocou algo no coração de Cristo, porque sobre Davi sempre repousou a misericórdia de Deus. Quando nós cantamos o Salmo 88 e 89, se diz da misericórdia de Deus que repousa sobre Davi, ou se nós vemos os escritos históricos a respeito de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, alguém que foi profundamente amado.
apesar de ter um defeito que é raríssimo entre os homens. Ele era mulherengo, uma coisa que é muito raro a gente ver um homem assim, né? Mas Davi era mulherengo e aí Deus o amava mesmo assim. Imagina que absurdo, né? Um homem mulherengo. Sempre foi um objeto de amor profundo da parte de Deus. E Deus dá a Davi a promessa de uma descendência, um filho que se sentaria em seu trono e que sobre ele repousaria para sempre a sua misericórdia. Então este cego está indo ao coração dos quetuvim dos escritos. Ele está indo ao coração de Cristo, apelando pelo quê? Pela sua misericórdia, que é sempre o segredo mais íntimo do coração de Deus. Deus tem força? Sim. Tem poder? Sim. Deus age desta ou daquela maneira? Sim. Ele é onisciente? Sim. Mas aquilo que ele tem de mais íntimo desde toda a eternidade é que ele é graça, que ele é amor, desde sempre para sempre. Nos amou com um amor eterno e nos atrai a este amor, o amor que é a partir das suas vísceras, como lembra o profeta Oséias. Então, este cego ocupa um espaço no coração de Cristo, e Cristo a ele diz: o que queres que eu te faça? É muito curioso. Me lembra aqui do Padre Léo, da Canção Nova, ele era muito jocoso, e ele dizia assim, né, Jesus às vezes faz umas perguntas esquisitas, né? O cego deveria ter dito assim: eu quero um cão-guia, talvez, né, uma bengala, né? Não está vendo que eu sou cego? Mas por que Jesus está perguntando isso? Porque a fé só tem sentido e ela só tem valor quando ela é uma decisão pessoal. E quando a gente diz onde nos falta para que Cristo nos preencha com a sua graça. Repito, a fé só tem valor quando ela é uma decisão pessoal. E quando a gente reconhece a própria falta para ser preenchido pela graça de Deus. E reparem que, enquanto ele gritava, vão tentando dirimi-lo deste seu encontro com Jesus, porque assim acontece na vida de cada um de nós. Decida fazer alguma coisa que seja incomum, que seja desafiadora. Comece a dar novas sugestões que desafiem aquilo que estava normal numa instituição, numa paróquia, num ambiente. Está todo mundo ganhando salários altos? Está todo mundo fazendo mais do mesmo? Está todo mundo sossegado na sua corte? Experimente propor um desafio, uma inovação, e se prepare para a resistência, para a oposição, para o abandono da hipocrisia, do status quo. Nós, quando tomamos a decisão de fazer alguma coisa, nós seremos o tempo todo dissuadidos no caminho. Mas como lembra Nietzsche, no seu ateísmo e na sua lucidez, um homem forte tem de deitar abaixo todos os que a ele se opõem. Ele se quebra, ele se arranca, mas vence no fim. Nietzsche diz isso. Se queremos ser homens e mulheres fortes, temos que deitar abaixo todos aqueles que se opõem. Nos quebramos, nos arrancamos, mas vencemos no fim. E Nietzsche traz isso nos seus pensamentos. Todos nós temos que ver que a gente tem uma vontade de potência. Trazemos algo em nós que quer se expandir. E a gente tem que se expandir, não para destruir, não é isso, mas afirmar a vida e ter consciência do querer. Porque se a gente não sabe aquilo que a gente quer, qualquer lugar serve. Se a gente não sabe aquilo que a gente quer, a gente se desconhece a si mesmo. Se a gente não sabe aquilo que a gente quer, não será uma outra pessoa a nos dar. Por isso Cristo te pergunta hoje, nessa tarde, na sua cegueira, na minha, na nossa insuficiência: o que queres que eu te faça? É preciso dizer, de modo pessoal e íntimo, o que você quer, o que você deseja, onde é que está a procura do seu coração? Porque, voltamos a Nietzsche, quem consegue dizer, quem consegue traduzir o porquê viver, é capaz de suportar qualquer como. Aquele homem decididamente queria enxergar. Assim como nós temos que nos perguntar sobre quais são as nossas decisões, os nossos valores, aquilo que mais importa. E diante disso, não arredaremos o pé. Porque ao sermos capazes de traduzir a quem quer que seja aquilo que nós queremos, a nossa vontade de potência, não aceitaremos qualquer lugar. E tendo encontrado um porquê viver, nós suportaremos qualquer como. Ainda que alguns digam que nós estamos cegos e que o Filho de Deus não irá se importar conosco. E o Evangelho diz, no versículo 43, que ele se põe a seguir o Cristo. E aqui me lembro de Santo Irineu de Lyon, já quase terminando essa reflexão, quando ele diz que a glória de Deus é o homem vivo. Por que Cristo para
e interrompe o seu processo, porque ele veio para isso, para procurar e salvar o que estava perdido, para abrir os olhos aos cegos, para curar os corações feridos. Ele veio. Então a glória de Deus, diz Santo Irineu, é o homem vivo, e a vida do homem é olhar para Deus. Nós somos tanto mais vivos quando caem as escamas dos nossos olhos, vem a nós a luz, passamos a enxergar, podemos olhar para Deus, porque quando os nossos olhos estão fixos em Cristo, mesmo quando a multidão, mesmo quando as cortes estão dizendo que a gente não pode fazer, mesmo quando estão tentando dissuadir, a gente vai se colocar como este cego, nos reergueremos, nos refazeremos das cinzas e passaremos a glorificar a Deus. Porque, como lembra Nietzsche, é só quando a gente reconhece o caos dentro da gente mesmo que a gente dá a luz a uma estrela dançante. Este cego reconheceu o caos em si, pediu misericórdia e foi capaz de dar a luz, porque enxergar é isso, uma estrela dançante. Nos ponhamos a dançar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces. A nossa resposta será: atendei-nos, Senhor. Atendei-nos, Senhor.